Seguindo aqui, o nosso próximo painel é IA na produção musical aliada ou ameaça, com Carolina Josetti, Odilon Borges, Drunken Daniels, e quem vai mediar vai ser a Gisele Rodrigues. Eu já fui sentar perto da cerveja, eu sou desse. Tá desligado. Pode levar isso. Alô. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do Hot Beats Music Conference, especialmente ao Rogério Gonçalves, pelo convite para poder participar desse painel sobre esse tema tão importante, tão relevante, tão latente entre nós. Além disso, eu também quero agradecer a oportunidade de estar dividindo esse espaço com profissionais incríveis, com trajetórias admiráveis e com estratégias valiosas sobre o uso da música, sobre o uso da IA na música. Esse painel vai falar sobre a transformação da música pela IA, como que o cenário da música está sendo transformado de maneira tão profunda, impactando em todas as etapas do processo criativo e do setor da indústria da música como um todo. Das composições originais a arranjos e produção, a IA já é uma ferramenta importante, é uma ferramenta real para músicos e produtores, automatizando as tarefas, sugerindo harmonias e até obras completas. E levanta aqui algumas questões complexas que a gente precisa pensar sobre direitos autorais, sobre propriedade intelectual, sobre originalidade e, principalmente, sobre ética. Essa evolução exige também da gente um pensamento, uma reflexão profunda sobre os limites, as responsabilidades e as oportunidades que a IA traz para a gente no mundo da música. Então, a gente vai fazer aqui, na verdade, um bate-papo, trazendo aqui questões relevantes que estão sendo muito questionadas no mundo da música e também trazer casos de sucesso com o uso da IA na música. Vou passar aqui, vou abrir aqui a conversa com o Odilon, queria que cada um deles, né, se apresentasse, falasse um pouco de cada um, e também, na sequência, eu começo com uma primeira pergunta direcionada a ele. Pessoal, boa tarde, obrigado aí pela presença de todo mundo. Meu nome é Odilon Borges, sou advogado de formação, fui TV Globo, fui infraestrutura, fui Airbnb, sempre como jurídico, e há 4 anos a gente abriu a Atabaque, que é uma agência de aceleração de artistas e gestão de direitos, né? O meu sócio foi CMO da Condzilla, fez toda a revolução digital lá dentro da Som Livre por 8 anos, e a gente junta a experiência. Inclusive, a gente tem no nosso casting, já teve e tem alguns DJs, o Ben Gosh está lá com a gente hoje, Fancy Inc. já trabalhou com a gente também, então é uma expertise que vale a pena a gente trocar, e era só se apresentar, né? Carol. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todos, obrigada ao evento pelo convite, o Rogerinho, meu amigo de tantos anos. Eu sou Carolina Josetti, sou advogada, trabalhei muitos anos na Globo, atendendo a Som Livre, depois fui para um escritório especializado, e aí abri o meu escritório, atendo diversos talentos, atendo todos os setores da indústria, produtores, gravadoras, editoras, distribuidoras, enfim. O tema está bem em alta entre todos os clientes e todos vocês que estão aqui interessados, imagino eu. E acho que a gente tem aí um papo legal pela frente. E espero que eu, aqui com os meus pouco mais de 10 anos de experiência, possa agregar. Tudo bem, galera? Boa tarde. Eu sou o Vini Ferreira, tenho um projeto chamado Drunken Daniels. Toco e produzo já fazem uns 20 anos. Tenho a primeira comunidade de inteligência artificial na produção musical do país.
E trabalho com ensino de música eletrônica já fazem uns 15, 20 anos também. E então eu estou com esse time de feras aqui para nós debater um pouco desse assunto importante aí. Perfeito. Eu acabei não me apresentando, eu sou Gisele Rodrigues, sou advogada e business affairs, atuando há 17 anos nesse universo das gravadoras. Então, vamos para a primeira pergunta. Vou direcionar aqui ao Odilon. Como a inteligência artificial tem transformado o processo de criação e produção musical e de que forma músicos e criadores podem colaborar com essas tecnologias para gerar música inovadora? Bom, vamos lá. Pessoal, vamos super aberto a perguntas. Qualquer dúvida, fala com a gente. A ideia é não ter nenhum juridiquês aqui, é ser bem acessível, que é justamente até o que a gente tem pregado aí em nossas palestras. Primeira coisa é pensar que não mudou muita coisa na legislação, não. Continua valendo Constituição Federal para defender direito de personalidade, Código Civil está aí e, principal, Lei de Direitos Autorais, 9.610, que continua valendo para tudo. Não tem uma regulação no Brasil, está liberado geral. Não, continua, nada mudou. E não adianta a gente esperar uma regulação vir agora, ela já vai vir atrasada. Pensa no streaming, por exemplo. Há 14 anos a gente está esperando a regulação do streaming. Até hoje não veio. Então, não adianta achar que vai vir uma regulação agora e vai fazer mágica. Não, não vai. Deve vir algo, mas a chance de já chegar atrasado e não proteger, assegurar tudo que a gente está pensando, precisa proteger, é muito alto. Então, basicamente, se você, DJ, assim como qualquer versionista, qualquer pessoa, artista que vai utilizar uma obra anterior, é necessário autorização prévia e expressa. Como diz o artigo da lei, ele é claro. Então, o que é prévia e expressa? Óbvio, antes de você lançar, é o prévia e expressa, por escrito. Tava na mesa do boteco com um amigão meu, ele deixou lançar esse trecho. Cara, não está escrito, sinto muito. Vale até um e-mail, já adianta um pouco. Mas sempre é bom ter o contrato, um termo de autorização, até para mitigar a chance desse cara que deu autorização não revogar essa autorização. Então, basicamente, os pilares iniciais continuam iguais. Precisa de autorização prévia e expressa, sempre por escrito. E aí tem toda a discussão de como, acho que a gente vai falar isso um pouco para frente, né, de como está sendo alimentada a SA, mas eu queria partir desse pressuposto, começando que a autorização necessária, não tem legislação no Brasil ainda, nem muita jurisprudência, a gente vai passar por aqui. Eu quero falar um pouquinho de algumas discussões que estão ocorrendo na jurisprudência gringa, mas por hora no Brasil a gente não se discutiu muito ainda. Complementando um pouco aqui, a gente nunca vai conseguir ter uma legislação que acompanhe o desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia sempre vai se desenvolver muito mais rápido e a legislação não vai acompanhar. Então, a gente precisa, como indústria, arrumar uma forma de que todo mundo se beneficie, mantendo o respeito aos titulares de direito, mantendo o fomento ao desenvolvimento dessa tecnologia, porque a tecnologia traz, sim, diversos benefícios para os produtores, para a gente enquanto sociedade. Todo mundo pode e deve enriquecer com o IA. A IA não vem tirar emprego de ninguém, a IA vem para ajudar todo mundo. Assim, imagino que você, Vinícius, fale muito melhor sobre isso do que eu, mas o custo-efetividade da IA para o produtor, para o DJ, ele é imenso. Então... com certeza, ele abriu o caminho, coisas que há 10, 15 anos atrás era impossível de fazer. Por exemplo, uma separação de uma instrumental de um vocal, que era um negócio que todo mundo queria vocais para poder fazer remixes e coisas para tocar. Isso com 2 cliques hoje a gente faz perfeitamente. Assim. Então, é um negócio que facilitou, principalmente a galera da música eletrônica, que é mais mão no mouse, computador. Muitos nem tocam nenhum instrumento, nem nada, tudo na base do computador, convertendo, transformando. Isso acaba facilitando muito a vida das pessoas, até por vocal, por criar instrumentos, criar melodias. E trazer, acessibilizar coisas que antes não eram possíveis por questões logísticas, por questões financeiras, né? A IA traz uma acessibilidade, amplifica o acesso de todo mundo à arte como um todo, né? Então,
Bom, eu, pelo menos, sou uma pessoa muito otimista, não estou aqui para dizer que a IA vai dominar a gente, o mundo das máquinas vem, né, a máquina vem robô comer todo mundo, né, enfim, maior palhaçada, na minha opinião, com todo respeito. Mas eu acho que a gente tem que aprender a usar a IA. A IA está vindo para ajudar, a IA está vindo para trazer tempo, trazer espaço para desenvolvimento da criatividade, porque você ganha, enfim, de novo o Vinícius pode falar melhor que eu, mas... Ganha agilidade, assim, mas uma tecla que eu bato muito não é nessa questão nem da agilidade, nem de fazer rápido ou mais volume. E até contribuindo, é legal trazer que Jabá brasileiro, uma das maiores delas, a Moises, é produto brasileiro, né, é da Paraíba. Eu tive na sede deles semana passada lá. A gente fez um job com eles na Tabac, é da Paraíba, é brasileira e teve mês que ela foi mais baixada na Apple Store dos Estados Unidos do que o aplicativo do Spotify. Então é uma realidade gigante de tirar o chapéu lá para os empreendedores da Moisés. Agora que tu falou do Moisés, eu tive na sede deles em João Pessoa, fui tocar lá e visitei a sede, conhecer tudo. E o que mais me chamou a atenção, assim, que é meio zero música eletrônica, os instrumentistas gravando, treinando a máquina tocando instrumentos, tem estúdios lá para fazer isso. Então me chamou muita atenção isso, porque a galera da música eletrônica acabou tomando posse do Moisés, assim, de tipo, todo mundo usa porque consegue separar os elementos. Ele tem outros recursos que eu até mostrei no workshop ontem, como conversão de vocal, criar letras, coisas que ninguém usa porque todo mundo só faz a separação de elementos. Mas e é brasileiro, eu postei umas fotos nos vídeos, a galera também não sabia da música eletrônica, assim, não tinha essa noção. Então, muito interessante e salvou a vida de uma galera. Então é isso, eu acho que todo mundo tem a ganhar com a IA. A IA vem trazer inúmeros benefícios e a única não, mas uma das grandes questões que eu acho importante trazer é que conforme a tecnologia evolui, os padrões éticos da indústria precisam evoluir junto, porque a gente tem, né, enfim, diversas questões aí, como o Odilon falou, que a gente precisa da autorização, a gente tem que respeitar os direitos dos envolvidos, a gente tem que respeitar os direitos da personalidade com as imagens, os deepfakes. Inclusive, tem um caso, enfim, vou passar para a Gisele. Na verdade, eu ia pedir para você falar um pouco sobre o carro na frente dos bois. Então, eu ia contar para vocês que em março do ano passado, não sei se todo mundo acompanhou, mas uma coisa muito interessante sobre deepfakes aqui. O primeiro estado dos Estados Unidos a lançar, né? A gente está aqui, né, falando de música, mas a trazer qualquer tipo de legislação relacionada a deepfakes foi o Tennessee, que trouxe o Elvis Act, que é o Ensuring Likeness, Voice and Image Security Act. E aí, Elvis no Tennessee, enfim, eu achei genial. E é sobre a proibição do uso de voz e imagem dos intérpretes para fazer deepfakes e uma responsabilização criminal, inclusive, de prisão de até 1 ano e uma multa de até $2.500. Então, a gente está vendo, o Odilon vai falar um pouco sobre isso também, eu acho que a gente está vendo surgir aí uma tendência da indústria a querer se movimentar no sentido de... porque é isso, a gente não pode querer agora, nesse momento, se insurgir contra o uso das obras que já estão sendo tratadas há muito tempo. Isso deveria ter sido feito há 5 anos. Essa preocupação é de 5 anos atrás. Então, enfim, essa preocupação é de 5 anos atrás. E agora o que a gente precisa fazer é ver como a gente vai remunerar todo mundo dessa cadeia para que ninguém saia perdendo, porque a gente está vendo as plataformas, a Suno, a Udio, estão recebendo financiamentos milionários para desenvolver seus sistemas, usando obras protegidas. E, inclusive, sobre isso, a gente tem uma ação das majors gringas, a Warner, a Sony, a Universal, entraram contra a Suno e a Udio nos Estados Unidos, processos federais. A Suno, se não me engano, em Massachusetts, e a Udio em Nova York, contra, né, o uso, reclamando o uso não autorizado dessas obras para treinamento dos sistemas de IA. E o que eles se defendem com fair use, né? Falando que, que é possível na legislação americana, é um fair use, eu estou aqui usando só um pequeno trecho para treinar minha máquina.
Mas o fair use não deveria ser usado para benefício econômico, porque, enfim, ele está ali... A Yuji, se não me engano, dobrou a aposta. Ela lançou uma versão do sistema que tem o Styles, que é um sistema por assinatura. E o Udio tem mais caracteres para escrever prompts, essas coisas. São muito parecidos. Inclusive, a Google tem uma plataforma muito igual ao Suno, só que elas não lançaram ainda, porque eles estão esperando estourar essa história primeiro com o Suno, com os outros, para depois. Mas eles já têm uma plataforma igual. Assim. Porque, em tese, quando você está oferecendo um serviço por assinatura, você está se beneficiando economicamente daquilo. Então, o fair use não está aí para isso, não foi criado para isso. Então, assim, a gente tem muito pano para manga aí acontecendo mundo afora. Odilon e Gisele, se quiserem tocar um pouco esse barco. Eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta, porque a Carol, a gente já combinou tanto jogo, e ela se animou aqui. A gente já conversa de bar, e é isso, é um bate-papo uma Corona mesmo. Zero. E eu vou direcionar já a segunda pergunta, aproveitando o gancho, porque é sobre IA generativa. Vou aproveitar e vou direcionar para aqui para o Odilon. Então, como lidar com o treinamento da IA generativa usando repertórios existentes, muitas vezes sem o consentimento dos autores originais, dos titulares de direitos, e quais são os impactos disso para os direitos autorais? Aí é a pergunta de $1 milhão, né? Mas voltando back to basics aqui, você vai precisar da autorização que seja para treinar a sua IA generativa. E aí, de novo, que eu estou falando de back to basics, entender a legislação de direito autoral. O primeiro requisito para você ter uma proteção de obra, e aí é bem o basicão do direito musical. A gente tem duas coisas, né? A obra, que é aquilo que a gente cria, que é você assoviando o Garota de Ipanema, que é aquilo que Vinícius e Tom Jobim escreveram, é a obra criada, e aí vai ter diversas adaptações. E o fonograma. O fonograma é, para quem é velho como eu, a fitinha. É como você vai fixar aquilo, seja na nuvem, pelo Spotify, seja o vinil que você lança. Então, de qualquer forma que você precisa da obra, você precisa da autorização, que você vai utilizar a obra. E aí, a legislação de direito autoral fala, só cria a obra resultado do espírito humano. Sem criatividade não tem obra. Então, máquina, até não dá para falar que máquina não faz música. Faz obra, mas qual é o grande diferencial? Ela não vai ter a proteção que o direito autoral confere. Então, todo mundo vai poder utilizar a obra que você está criando por aí. E aí entra na discussão de quem é a autoria. Não tem autor? O autor é quem a máquina treinou lá atrás para você fazer a sua música agora. Mas se for, como você vai comprovar que que a sua música foi utilizada para treinar a IA? O New York Times já entrou com ação nesse sentido, mas quando é texto ainda é um pouco mais fácil. Mas, né, o que não é inspiração e o que é realmente copiando. Como eu estava falando, essa discussão foi tida já em 2 países diferentes, não vincula o Brasil, não vincula nem o próprio país, mas nos Estados Unidos a decisão foi justamente essa. Um cara criou um monte de obra por computador, fez o prompt, a IA criou a obra, e aí uma terceira pessoa copiou o trabalho dele. O criador original que fez o prompt, que fez a primeira obra, entrou com ação contra esse segundo pirata, dizendo que não, você está copiando a minha obra, então você me deve danos morais, vou dar o takedown na sua música e por aí vai. O que o juiz falou? Não, cara pálida, a sua obra não tem proteção de direitos autorais, porque quem a criou não foi você, foi uma máquina, então não teria essa proteção. Já na China, uma outra discussão, que um criador também, um designer, criou através de prompt uma bonequinha que tinha todas as expressões, multicolorida e tal. E aí alguém começou a utilizar essa boneca para fazer merchan. Ele falou, não, a boneca é minha, criou. E aí o cara veio e falou, não, é IA generativa, você não tem proteção de direitos morais. Esse caso foi muito polêmico porque a juíza falou que o cara que fez o prompt da bonequinha foi tão rigoroso, tão criterioso, que a obra de arte dele não era nem a boneca. É como ele fez o prompt bem feito, que gerou aquela boneca criando uma obra nova. Eu duvido muito que a legislação vá para esse sentido, ter alguma proteção a quem está criando por IA generativa. E aí eu vou passar aí para vocês, né? A pergunta mais difícil a gente passa aí para frente sempre, de forma educada. Vou falar um pouquinho sobre o caso da ReHap, né? Que eu acho que é um tema... caso importante de IA generativa, muito bom. né? Generativa. As lojas, né, estão disponibilizando uma playlist
feita por IA, e o ECAD veio cobrando direitos autorais, e as lojas entendem, a ReHap entende, que não deve direitos autorais por ser uma playlist criada por um IA. E o ECAD, com a sua tese, que entende que sim, quer receber esses valores. E aí eu deixo aqui uma pergunta para os meus colegas: quem vai receber esse valor relacionado? Eu quero ouvir a Carol, mas um salve a esses Cara, advogados. me jogaram uma bomba Um aqui. salve a esses advogados Carol, da ReHap. contigo. viu? Coisas que não têm resposta ainda, Só mas porque vamos eu discutir. falei que queria uma corona e estava me sentindo na mesa do bar, vocês me lançam essa bomba, cara. Sacanagem. Gente, a verdade é que a gente não tem resposta. Desculpa dar essa minha resposta merda para vocês, mas a verdade é que a gente não tem resposta. A gente não tem regulação ainda, a gente não pode esperar essa regulação. O que a gente pode esperar é que a gente, enquanto atores da indústria, pense em remunerar todas as partes da cadeia. Então, ao meu ver, eu nem deveria estar expondo essa minha opinião tão particular aqui, porque, enfim, sou advogada atendendo todo o mercado. Mas, a partir do momento que você usa uma obra de terceiro, na nossa legislação está dizendo que você precisa da autorização. Você usou a obra de alguém para treinar sua máquina. Sua máquina, ainda que seja um pequeno trecho, que também existe uma previsão legal nesse sentido, que não é objetiva na nossa legislação, você usou a obra de alguém. E como muito bem o Dilon falou, todos sabemos, se você usa a obra de alguém, você precisa pedir. Então, assim, eu estou muito curiosa e ansiosa para ver como a ReHap vai sustentar isso, especialmente sem legislação específica. Acho que é um caso a ser acompanhado. E estou ansiosa também para a gente ver como o nosso judiciário vai receber isso, porque sabemos que não temos um judiciário especializado em direito autoral, é uma matéria muito específica. Então, a gente precisa ver como o AI Act da União Europeia vai resolver esse tipo de coisa. O precedente da Suno com a Iudio é um ótimo precedente para também entender como as coisas vão começar a ser aplicadas a nível global, porque a verdade é que a gente hoje tem um direito, cada país tem o seu direito, a gente tem um common law, civil law em cada país, mas a gente está num mundo globalizado e as fronteiras não existem mais. Assim, a gente não tem mais a música usada no Brasil, a música usada nos Estados Unidos, a ReHap está usando aqui música americana, enfim. A gente usou música americana para treinar esses sistemas de AI. Então, a verdade é que a gente tem que esperar para ver como as coisas vão acontecendo. Os corajosos vão lançar suas teses e sustentar elas, e a gente vai ver como a coisa vai se desenrolando. O meu ponto de vista, no fim das contas, é que a gente tem que usar bom senso. A gente tem que usar bom senso para remunerar todo mundo. Você tem que pensar que existe uma cadeia inteira de pessoas que trabalham. Vocês sabem disso muito mais do que eu. E eu aqui no backstage, a gente sabe que tem gente de royalties, a gente sabe que tem gente do jurídico, a gente sabe que fora o artista, o compositor, o produtor, o cara que faz a mixagem, a masterização, a gente tem uma cadeia imensa de pessoas que precisam ser remuneradas para a loja que vende brinquedo me trazer uma pataquada dessa, com todo respeito. E aí, Carol, antes de você sair desse tema, não vale a pena você falar... Quer dizer, não existe o argumento de você falar, mas eu não sei de quem é a música, então vou usar aqui. Não usa. Você não pode infringir a lei alegando desconhecimento. Então, se você não sabe de quem é, você não usa. Por outro lado, o MTG do Seu Jorge, estou com o Jorge bem na cabeça, do Seu Jorge, foi utilizado sem autorização dele. Seu Jorge viu que estava bombando a música. O que ele fez? Óbvio que ele não mandou derrubar. Ele pediu um grande percentual em cima dessa música. E aí, o mais interessante é que foi a única vez até hoje que Seu Jorge foi top 1 do Spotify. Como a música não era dele, não autorizada. Aí é você ter coragem de saber que você fez todo o seu trabalho, investiu em mídia e tráfego, investiu no lançamento, fez festa, para a música daqui a pouco ser derrubada. O Seu Jorge podia simplesmente falar, esquece, derruba, take Isso que eu down. ia falar. É um risco que cada um corre, Isso na música lançando algo eletrônica de forma desautorizada. Já aconteceu muito na música eletrônica isso, da galera fazer remix legal, começar a bombar e daí o artista assinar junto ou lançar como remix original, oficial no caso. Esse é um negócio que nós estávamos falando de como remunerar, né? Eu tenho uma plataforma que eu faço alguns vídeos também para eles, que é Kits, é americana, e eles têm uma sessão que eu achei muito interessante, que eu não vi nenhum outro ainda, que se tu é cantor, por exemplo... Eu acho que é a única.
Eu dei É uma a única que pesquisada. tem, né? Se tu é cantor, tu pode sintetizar a tua voz com AI dentro da plataforma e começar, toda vez que usarem a tua voz, tu vai ganhar um valor, um percentual de acordo com o que usarem a tua voz e tudo mais ali dentro. Então isso é legal que qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa ser cantor. Eles também têm speaking voices, que é a galera para narrar, para falar, enfim, narrar vídeos, coisas do tipo. Então qualquer pessoa pode já sintetizar a sua voz lá. Eles fizeram várias melhorias no site também para sintetizar melhor, ficar mais fácil isso e poder ser remunerado de verdade, né? Sobre essa questão, um segundo, só a última parêntese, falo a beça, gente, perdão. Sobre essa questão da remuneração, eu acho que é interessante a gente fazer um paralelo com o streaming também, né? Porque quando o YouTube foi lançado, a gente tinha as músicas, as obras sendo usadas, né? E assim, a gente viu que a indústria demandou da plataforma, a indústria demandou da parte que está recebendo milhões em financiamento e tem grana para isso, que criasse uma tecnologia que identificasse a obra sendo usada irregularmente. Então, o YouTube criou o Melody Match para poder identificar a obra que está sendo usada e remunerar o seu titular. Então, assim, eu acho que a própria indústria, a própria máquina vai chegar num denominador comum para que, nesse caso da AI generativa, a gente também tenha uma tecnologia, porque, afinal, né, eles estão fazendo uma tecnologia incrível, eles vão ter uma tecnologia incrível também, para que a gente consiga identificar a obra original e remunerar os titulares de toda a cadeia, né? As editoras, os produtores, os produtores musicais. Uma plataforma agora para, na verdade, tu passar a tua música, tu passar nessa plataforma para liberar algum noise, algum ruído lá que a IA não identifica para não poder ser treinada com a tua música. Claro que não vai funcionar também no Moisés da vida para separar, a música vai ficar só o arquivo de áudio, como a gente conhece da vida inteira, mas deveriam ter ido para esse caminho que tu falou, assim, de poder ver como remunerar de verdade. Só que daí, o primeiro que apareceu, que eu achei mais chocante, assim, foi isso de bagunçar o algoritmo, enganar o algoritmo. Tem uma plataforma, já disse, que foi lançada para não poder treinar, a tua música não ser usada para treinamentos de máquina. Mas mesmo assim, tipo, essa parada da remuneração fica muito vago, tu não consegue saber, só de vocais principalmente. E uma coisa que me chamou muita atenção lá no Moisés foi que eles gravam muitos instrumentos, músicos tocando, músicos gravando para treinar a máquina. E isso é legal, porque eles não usam músicas de ninguém, gravam músicas lá, tocam instrumentos. Então, isso é uma parte diferente de outras, como o Suno, assim, que usa a música de todo mundo, com certeza. Queria aproveitar essa parte, pegar esse gancho do treinamento e trazer aqui um caso, né, de muito sucesso recente de um projeto chamado Minhas Andanças, que a Warner lançou. Não sei se todo mundo já escutou falar sobre isso. Um sambista, compositor, Kleber Augusto, que perdeu a voz há 20 anos por conta de um câncer. E a Warner resolveu fazer esse projeto. Fundo de quintal, né? Sambista do Fundo de Quintal, exatamente. Trouxe também um outro artista com o mesmo timbre de voz para poder alimentar essa inteligência artificial para poder reproduzir a voz do Kleber Augusto. É um projeto fantástico, eu acho que é um caso de muito sucesso de uso da IA, muito divulgado, super aprovado, né? Eu acho que realmente é um caso que mostra a IA como um exemplo, modelo de aliada no mundo da música. Foi o primeiro caso no Brasil, a Warner chegou a fazer isso no Tennessee também. Vamos lá, galera do Tennessee está bombando. No Tennessee com um cantor country. E aí a Warner replicou esse projeto no Brasil, foi incrível, eu cheguei a acompanhar um pouco e realmente é sem precedentes e acho que a gente... esse caso de como a gente vai usar bem a IA, né? De como a gente vai se utilizar dela e trazer ela a nosso favor e não a nosso desfavor. E é aquilo, gente. A IA não é um robô do mal que a gente assiste no Black Mirror, sabe? Vem para ajudar, vem para... Não vamos todos perder os empregos, certas coisas nunca vão ser substituídas, que é próprio que a gente falou de quem cria a obra, né? E aí o mundo vira, né? Igual aqueles velhos falando, né, antigamente. E, por exemplo, antigamente não tinha ninguém, hoje já tem uma profissão que é só para fazer prompt. Não se falava atrás nem gerenciador de rede, programador. Então, tipo assim, é pensar o uso bom, mas sempre o uso com responsabilidade também. Você não ia querer ninguém utilizando
o seu, sei lá, você não quer que ninguém, você como criança, tome o seu carrinho. Qual é o carrinho do artista? É a obra dele, é o trabalho, é o suor dele ali. Então, você tem que ser responsável no uso e utilizar. Pô, Odilon, mas você acabou de falar o caso aí do MTZ do Seu Jorge, que bombou pra caramba e tal. Tentar, você pode tentar, mas sem autorização não tem como te dar nenhuma garantia que isso não vai ser derrubado. Isso na música eletrônica sempre foi bastante comum. Antigamente a galera não liberava nada. Era um negócio só lançar. Antigamente que eu falo 10 anos atrás. SoundCloud. Oi? Lança no SoundCloud, vê o que Não, dá. mas até lançava em Beatport, nos sites de venda mesmo. E só que nunca dava nada. Algumas vezes acontecia de cair, mas também não era um negócio, era muito essência house music, se ampliar alguma coisa legal e criar algo novo. E eu acho que a inteligência artificial vai meio nessa onda, meio 3.0, assim, porque tu pode criar instrumentos, tu pode fazer remix de várias coisas, mas desde que tu saiba como pensar nela. Não é um negócio que tu vai apertar um botão e vai ficar pronto. Então, é testar e usar como aliada mesmo, como auxiliar de estúdio, para poder expandir tua criatividade. Quem tem visão, quem vai querer fazer coisas novas e fora do comum da própria pessoa, vai utilizar essas ferramentas e tecnologias como aliado, com certeza. E é de novo, né? Sempre existiu. O autotune está aí há quanto tempo, né? Sempre se utilizou de alguns meios, né? Não tão bacanas quanto hoje o Suno, o Moisés, para mexer na música, para criar uma nova obra. Mas o engraçado, acho que grande parte aqui não vai saber dessa história, há algum tempo atrás, não sei quantos anos, uma dupla muito famosa foi cancelada porque usava uma ferramenta para mexer na voz deles, que era Milli Vanilli. Então, tipo, hoje é algo que todo mundo faz. E pensar que os caras acabaram porque, na verdade, não era a voz deles, era uma máquina. Oh. Gente, o papo fluiu tanto que só faltam agora 15 minutos para a gente poder terminar. Eu queria abrir para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Então, a Carolina vai fazer a primeira pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Vinícius, porque a gente tem uma discussão muito grande, eu queria seu ponto de vista artístico. A gente tem uma discussão muito grande sobre se a voz sintética consegue reproduzir o sentimento, a profundidade do sentimento que a voz humana traz, que é o que conecta a música ao consumidor, ao usuário, né? E você acha que essas inflexões emocionais, a máquina vai ser possível de criar, de recriar? Qual a sua visão sobre isso? Olha, já tem plataformas que fazem isso. Assim. Tem uma plataforma japonesa que se chama Vocaloid, que ela é bem incrível, assim, tipo como se fosse um piano, tu bota as notas, tu pode usar qualquer técnica de vocal, que ele tem ali opções para te fazer isso. Tu pode botar o vocal já, frase por frase, em cada nota, por exemplo, assim. Tu consegue criar um flow sem replicar de outro vocal, criar do zero. Ainda, como é um dó japonês, ele tem poucos vocais em inglês e outras línguas, mas é bem interessante porque tem vários amigos que usam para fazer sound design para games, para fazer voz de criança, para fazer outras coisas assim. Gravam, cantam em falsete, depois transformam a voz, mas pode usar as vozes dos bancos também. E uma coisa que eu acho muito legal disso por exemplo, o Kits, que é essa plataforma, ele pode criar harmonias, criar backing vocals, criar camadas para o vocal, claro, com os vocais do banco deles ali também, mas pode também botar uma voz de referência, não usar ela, que ela vai criar harmonias em cima disso. Então, tem como criar, reproduzir esse flow. Claro que vai ser mais para uma gravação, né? Para um ao vivo, digamos assim, já não tem como. Mas para gravação, com certeza tem como fazer isso. Tem programas específicos disso e tem outros que pode converter e criar diversas coisas. Acontece, rola. Maravilha. Vou abrir para as perguntas agora. Boa tarde, tudo bem? Voltando à questão do direito autoral, estava falando do Suno, etc. e tal. Vocês estavam falando sobre criação de músicas e igual o lance da re-rap, que ninguém sabe de quem é, né? Não tem uma regulamentação. Agora, numa questão de você escrever uma letra, você joga lá no Suno, por exemplo, ele vai te dar uma música com harmonia, melodia, só que a letra é sua. Tem algum respaldo legal no direito autoral sobre essa letra? É de quem? É 50-50? É 100% sua? Quer tocar? A sua obra é protegida. O que você escreveu é uma obra igual a outra qualquer. Vale sempre a pena, né? Em vez de você lançar na nuvem, você registrar de alguma forma que seja
O mais básico, você mandar um e-mail para você mesmo que fica lá comprovando a anterioridade. Papel de pão, papel de padaria, qualquer coisa. Mas Data. a obra escrita não interfere, 100% daqueles direitos são seus. O que a máquina venha a criar depois, sobre essa não teria proteção. Mas ia ficar meio incongruente aí, porque ninguém pode utilizar hoje, né? Não tem regulação, então hoje o que eu acho que a maior parte acredita? Que música feita por direito autoral não tem proteção, mas a parte da obra que você escreveu tem proteção, porque aquilo é uma obra humana. Agora, uma coisa importante nesse caso é você olhar os termos de uso da plataforma em que você está colocando a sua criação. Porque pode ser que nos termos de uso esteja escrito que você está ali cedendo 100% dos seus direitos autorais sobre a sua composição, e aí, meu amigo, é um abraço. Isso aconteceu agora com o SoundCloud, agora eles mudaram os termos deles. Antes eles falavam que não iam usar as músicas do SoundCloud para treinar máquinas, não falaram que vão fazer isso, mas abriu agora um caminho que talvez eles possam usar, mudaram os termos. Então, esse é um negócio, eu acho que essa parte, por exemplo, do SoundCloud, eu acho muito grave, porque, por exemplo, eu tenho diversas músicas que nunca saíram e estão lá no SoundCloud privado. Não tem uma específica. Tira de lá correndo. Mas tipo, todo mundo, na música eletrônica, todo mundo usa e todo mundo está com as músicas lá, pelo menos privadas. Claro que não está específico também, né, nesses termos novos, se vai ser só as músicas que estão postadas mesmo ou não, mas eles vão ter acesso a tudo, vão usar as privadas também, com certeza. Que eu acho que esse é um problema maior, assim, pelo menos, principalmente a galera da música eletrônica que usa muito, que é um problema grave agora que vai acontecer, né? Não aconteceu ainda. Você fica refém, né? Porque a plataforma que te dá o que você precisa era a nuvem do tá te DJ, dizendo do que vai usar sim, e se você não quiser, você que saia. Então, exato. É isso, a gente tem que ficar de olho sempre no que a gente está assinando, gente. E precisando, chama a gente, que a gente fica de olho para vocês. Fazendo o meu jabá. Eu Pode tenho falar. uma pergunta. Meu nome é Bianca, sou DJ Bia Bailey, produtora, empresária e dona de uma gravadora. Direitos autorais, né, a gente trabalha com o ISRC, né, que é o registro da obra. Eu tive recentemente, na minha gravadora, um pedido de lançamento com um sample que foi criado através de IA. E eu venho buscando informações em cima disso para proteger o produtor de, né, qualquer cópia ou questões de direitos autorais, porque realmente a gente não tem encontrado nada mais a fundo sobre isso. Então, vindo de vocês que, né, dominam o assunto para a gente, eu não soube responder a ele se a gente iria lançar a obra dele por conta desse novo episódio de gerar um sample através de IA. Então, quando vem um sample de voz para a gente, né, a distribuição ela é feita no mundo todo, e automaticamente a gente tem um reconhecimento e diz lá, ó, tal obra, 5 obras, 10 obras já o uso desse sample já está no mercado. Então, ele pergunta para a gente, da gravadora, você vai assumir responsabilidade jurídica dos royalties em cima disso ou você vai se eximar disso? E eu passo, né, para o produtor que a gente não compra briga jurídica numa obra que já foi criada, né, que já está no mercado. Então, se o cara quiser lançar, sem direitos autorais, ele lança. Mas eu queria saber de vocês o que vocês poderiam orientar nesse sentido de um produtor chegar até vocês para querer lançar um sample, né, criado totalmente por ele, e como proteger. Porque quando a gente registra, vem lá o ISRC da obra, né, e automaticamente a gente tem o direito sobre isso. Como que está sendo isso no mercado? Isso está acontecendo direto? Está sendo gerado ISRC para isso? Né? Como que se conclui, né, até o final esse novo pedido, né, no mercado? Tem acontecido bastante. A minha recomendação é que você olhe... tem, inclusive, gente na plateia que faz muito isso comigo. Você olha os termos de uso da plataforma em que o sample foi criado. Você precisa ver os direitos que a própria plataforma está te garantindo quando da criação do sample. Então, você ali faz o sample na plataforma e a plataforma vai te dizer, olha, isso daí você pode usar em tal e tal coisa, você pode licenciar para terceiros, e aí você pode incluir em música de terceiros, ou você não pode, a obra é 50% minha, 50% sua. Os termos de uso da plataforma onde o sample foi criado que vão te dar essa resposta. Então, você vai se inteirar disso primeiro,
para depois o seu artista ver se ele vai querer bancar isso ou não e você junto nessa responsabilidade solidária. Normalmente os termos de uso da plataforma estão no site, e aí você vai registrando, né? Enfim, você com o seu artista vê quem vai assumir a bronca. Mas assim, às vezes é até possível, tá? É até possível que você possa utilizar de forma XYZ, mas aí você pode ter que fazer um pagamento à plataforma, ou você pode ter que ter uma licença especial. Existem licenças diferentes para você usar. Tem que ver qual licença o seu produtor usou, se é uma licença que é possível licenciar sublicenciar, né, a terceiros. Sublicença é uma licença, mas nem sempre é possível. Né? Tem licenças mais premium, tem licenças básicas, enfim, você tem que ver como foi feito. As plataformas todas elas têm vários tipos de acesso ali. Então, normalmente, a mais cara tem mais liberdade para usar os samples e músicas do que as mais baratas e menos acesso. Mais alguém? Com mais alguma pergunta? Fica à vontade. Oi, tudo bem? Bem, até interessante eu ter chegado aqui, né? Porque eu comecei como DJ lá atrás e agora, já próximo de me aposentar, né, da minha atividade de trabalho, eu estou retornando ao mercado. E eu tenho utilizado o Suno, porque eu tenho muito material escrito e eu tenho colocado as músicas lá. Só que eu não tenho feito, embora o meu Suno lá seja o top, não sei se tem um prêmio lá, enfim, eu não deixo que aquilo seja divulgado, né? Fica só ali no meu privado ali. Eu corro algum risco por estar utilizando esse expediente na plataforma com questões de risco autoral ou não? As músicas são minhas, tá? As letras são minhas, tudo é meu. Inclusive, achei interessante essa coisa de você mandar um e-mail para você mesmo, que já configura, eu não sabia disso, configura como forma de registro, né? Então, eu queria saber se essa coisa dele estar ali no meu privado, eu não divulgo, né, se isso me gera algum risco. Não, você não está utilizando, está um uso restrito, né? Só uma coisa anterior, não é que exclui o registro, você mandar e-mail para você, mas comprova a anterioridade, que você teve aquilo ontem. Então, vamos dizer que é uma gambiarra jurídica, assim, mas funciona para mostrar que é anterior. De novo, a Carol já respondeu, tudo depende do que você está se garantindo quando você clica aquele botãozinho concordo com tudo. Você pode estar ali vendendo só alma para o diabo. Então, aquilo é um contrato, né? Hoje é o chama de contrato de adesão, contrato eletrônico. Sempre existiu. Então, tudo vai depender dos termos de uso, né? Termos de uso dessa plataforma e como está. Se você não está fazendo uso disso, principalmente não está explorando, fazendo né? Comercial, não. Ou não está explorando, não teria nenhum risco. Mas tem risco de vazamento, tem risco. Então, está privado lá. Então, o site, pelo menos, vai usar, com certeza. Exatamente, para treinar o próprio robô dele, com certeza. Então, eu queria até, complementando, eles agora abriram lá, parece que a versão do Suno agora é 4.5, é uma coisa... né? E aí o que acontece? Eles te dão a opção de você pegar uma track qualquer, colocar lá, né, que é super tentador, né? Você dá uma mexidinha aqui e tal, e você fazer e baixar aquilo de volta para uso, para você usar, você não vai divulgar e tal. E aí, como é que fica isso? Porque é aquilo, pode vazar. Eu, no outro dia, mandei uma para um primo meu, lá em Brasília, falei assim, primo, escuta aí o que você achou, vê se ficou legal e tal, esse material aqui, eu dei uma trabalhada nele, apesar de ter começado no Suno. Aí eu não avisei a ele que não era para mandar. Ele falou, cara, ficou ótimo, mandei para um amigo meu aqui que é DJ, o cara vai tocar, cara. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não faça isso, cara. Eu fiquei meio apavorado. Mas, entendeu? Então, assim, o que vocês acham? Essa coisa de puxar o remix lá para fazer e utilizar também, embora eu faça ele lá no privado, né, de uma obra já conhecida, e faça uma adaptação. Tu sobe a referência, né? Tu sobe o beat e ele faz o remix, no caso. Isso aí. Carol, eu quero ouvir a Carol sobre isso, mas uma coisa básica, gente. There's no free lunch. Não tem nada grátis nessa vida. Se você não está pagando pela mercadoria, a mercadoria é você. Os dados são seus que estão sendo utilizados. Você vai receber um monte, no mínimo, um monte de e-mail spam, ou vão utilizar a sua música incrível para tocar em um lugar que você jamais imaginaria. Então, não tem ninguém inocente.
Ele faz o remix, mas também usou a tua música para treinar o próprio robô. Isso. Já responderam, o Odilon já foi perfeito. Eu acho que você e todo mundo, gente, o importante é ver os termos de uso, é muito importante ler as letras miúdas. Eu sei que é um saco, eu sei que é um porre, mas assim, tá tudo ali. Contrata um advogado, Gisele disse. Foi ela, não fui eu. Para contratarem os meus colegas e outros presentes por aqui também. Mas você, a partir do momento que você não explora, você está correndo menos risco. O risco jurídico é baixo, tá? No seu caso. Mas existe. Então, é aquela balança ali do que você está disposto a fazer. Você precisa usar aquilo como sua ferramenta, você está usando como treinamento para você está usando como um fim comercial. Tudo depende de como você vai estar usando aquilo que você produziu e o risco de vazamento, né? O que você fez? Você pegou a obra do Caetano e botou o Caetano cantando putaria? Entendeu? Depende muito do que você está fazendo e de como que isso vai bombar, se isso vai repercutir. Perfeito. E é calcular muito risco também. Eu falei lá do MTG que o Seu Jorge só autorizou porque ganhou um caminhão de dinheiro em cima disso. A gente já teve uma autorização que chegou na Tabac, um pedido de autorização de ela cantava Rocha, se eu não me engano, a Piseiro, Mirella Janes, ela fez uma versão de Ragatanga, milhões de play. A gente entrou em contato com os mexicanos, os gringos, que tinha a versão original. Falou, cara, para mim isso é valor sentimental. Você pode... A gente queria passar 100% do dinheiro para eles, 100%. Da obra ia ser dela, porque para ela era a primeira música. Ela ganha dinheiro como influenciadora, ela só queria aparecer com aquela música. E o cara e os detentores os detentores originais falaram: você pode me passar 900% de todas as obras que ela tem. É valor sentimental, é a principal hit da banda de todos os tempos. Não dou esse direito. E rolou o takedown e ninguém ficou com aquele dinheiro. Quer dizer, alguém ficou, né? Spotify, quem quer que seja, mas nenhum autor foi remunerado por aquele direito. Juro, o Vitor já está querendo matar a gente que o painel acabou. Eu tô tentando encerrar, só o papo é tão bom. É porque a gente não pode esquecer do direito moral, né, gente? A gente está aqui falando de grana e a galera recebendo investimento e muito dinheiro na mesa e tudo mais, mas o direito moral segue aí e você tem o direito de não querer que sua obra, né, paternidade, integridade da obra, a gente não pode esquecer desse pesar, né? É fundamental. Com certeza. Gente, a gente vai estar aqui atrás. Quem quiser continuar esse papo, é porque a gente realmente já está aqui no limite. Com uma corona agora. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dos meus colegas aqui que dividiram esse painel, enfim, falando desse tema tão importante. Enfim, acho que cada um de nós aqui sai sabendo um pouquinho mais sobre inteligência artificial ou, pelo menos, um pouquinho mais reflexivo. Tá? Obrigada pelo tempo. Obrigada, gente. Obrigada, galera. Valeu.